Vamos seguir falando de movimentações políticas para essas eleições, mas agora lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga, traz um balanço agora para a gente sobre as convenções municipais no estado. É com você, Viga. Obrigado, Olivia. Mais uma vez, bom dia para você, para o David, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Muita gente não está lembrando, mas amanhã termina o prazo, né, nessa segunda-feira, 5 de agosto, para que os partidos, as legendas, confederações, federações realizem as suas convenções para registrar as candidaturas na data limite, né, de candidato a vereador, de vice-prefeito, de prefeito às cidades, 15 de agosto. A partir de 16 de agosto, está aí já chegando, já ao longo das próximas 2 semanas, o período de propaganda eleitoral. Aqui no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira, por exemplo, nós teremos uma convenção, uma das últimas, a do União Brasil, que vai ratificar o nome do deputado estadual Rodrigo Amorim como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele terá como vice o também deputado fluminense Fred Pacheco. Vai ser uma aliança entre a União Brasil, que tem toda a bênção no presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, com outras legendas, PMN e PRTB. Outros partidos também já definiram suas candidaturas, realizaram já as suas convenções. Por exemplo, foi o caso do PSOL, do deputado federal Tarcísio Mota, que vem na cabeça da chapa, tendo como vice a deputada estadual Renata Souza. Outro partido que também já desenhou aí o seu norte, o seu caminho até as eleições municipais deste ano de outubro, do mês de outubro desse ano de 2024, é o Partido Novo, que vem com Carol Esponza. Tem Ciro Garcia, eterno candidato pelo PSTU aqui no Rio de Janeiro, mas é claro, os olhares estão mais voltados para essa candidatura do Tarcísio Mota do PSOL e daqueles dois que vêm liderando as pesquisas prévias de opinião. Depois de uma longa novela, de uma longa discussão, acabou aquela novela, acabou todo o mistério em torno de quem vai ser o vice na chapa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que vem pelo PSD e com muitos partidos por trás nas eleições desse ano de 2024. Não vai ser o deputado federal Pedro Paulo, que era o predileto, mas teve aquela história do vazamento do vídeo íntimo, né? Mais uma vez, questões extrapolíticas influenciando na candidatura de Pedro Paulo, que lá atrás, em 2016, não chegou nem ao segundo turno das eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro por conta de uma denúncia da sua ex-mulher de agressões verbais e físicas. Ele também já teve outros problemas no meio político. No ano passado, havia expectativa de ser anunciado como ministro do Turismo, mas perdeu essa indicação para Daniela do Vaguinho, esposa do prefeito de Belfor Roxo. O Vaguinho também uma força política bastante relevante aqui no Rio de Janeiro. Então, Eduardo Cavalieri vai ser deputado estadual de apenas 29 anos de idade. Vai ser, pelo que decidiu o PSD, o vice na chapa de Eduardo Paes, e fica aí a expectativa de quem vai ser o vice, eu diria, com quase plena certeza, a vice de Alexandre Ramagem, outro que vem ali no topo das pesquisas prévias de opinião. Ramagem vem pelo PL e as fontes da Jovem Pan, conversei com fontes locais e também nacionais, dando conta de que já houve a bênção, a autorização, só depende dela e do próprio Ramagem para que o anúncio seja oficializado. Tia Ju, deputada estadual aqui do Rio de Janeiro do Republicanos, ela que é uma mulher ligada a correntes evangélicas, deve ser a vice de Alexandre Ramagem. O PL vinha procurando um nome do sexo feminino ligado a correntes religiosas, especialmente evangélica, e parece que Tia Ju reúne todas essas características necessárias para que Ramagem possa, pelo menos esse é o objetivo inicial, chegar ao segundo turno das eleições municipais contra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que vem liderando com uma certa folga essas pesquisas prévias de opinião. Esse é o cenário de momento político aqui no Rio de Janeiro. Os debates, inclusive, já vão começar a partir dos próximos dias, viu, Olivia? Muito obrigada pelas apurações, Rodrigo Viga. Até já já. Vamos ouvir mais uma vez a Ana e o Diogo, agora com foco nessas movimentações políticas no Rio de Janeiro. Ana, as convenções precisam, por regras eleitorais, terminar amanhã. É o prazo final para que elas sejam realizadas. A campanha efetivamente começa no dia 15 de agosto.
também muito próximas. A gente tem um cenário praticamente definido. E aí, como o Brasil é um país gigantesco, mais de 5 mil municípios, a gente tem mais informações ligadas às capitais. E falando da capital do Rio, Viga trouxe muitas informações para a gente, também com um cenário muito definido. Se as pesquisas eleitorais se confirmarem, a gente também tem quase que uma eleição definida no Rio de Janeiro, né? Qual a sua opinião? Com certeza, Lívia. No Rio de Janeiro, diferentemente do que a gente vê acontecer aqui em São Paulo, o prefeito Eduardo Paes, ele tem uma certa aprovação da população, ele é uma pessoa, ele tem uma proximidade com o carioca, né? Ele tem um jeitão, aquele jeitão carioca, ele faz piada, e isso agrada. Né? Eu acho que assim, o Rio de Janeiro ele tem questões muito complicadas, mas que também não são resolvidas ali no curto prazo. Né? Então a gente tem a questão da milícia, a gente tem a questão do crime, mas tudo aquilo é muito enraizado, que é difícil também que um candidato venha trazer alguma proposta que vá resolver tudo aquilo em apenas 1 ou 2 mandatos. Então, o que a gente tem é uma eleição praticamente definida. Não acho que nenhum vice ou candidato vai conseguir mudar esse cenário, que é muito diferente do que a gente vê acontecer aqui em São Paulo, que está tudo indefinido. A se confirmarem as pesquisas, se mostra mais uma vez inusitada a posição dos cariocas no que se refere às eleições. Porque não falo da administração do Paes, que parece até que é bem aceita, mas principalmente quando as coisas vão mal, quase sempre quem está no executivo e concorre à reeleição tem enorme dificuldade. E o Rio de Janeiro está com uma série de problemas, não só o Brasil, mas especialmente o Rio de Janeiro. Mesmo assim, o carioca mostra claramente que pretende reeleger Eduardo Paes. Isso mostra que ele e o PSD estão com muita força, não só no Rio, mas também em outros lugares do Brasil.